Bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela participação. Para mim é um imenso prazer contar com a participação de todos os inscritos e os nossos convidados. Vamos ter uma manhã bastante interessante, com pessoas dos diversos setores relacionados ao mercado e logística, né? E vamos fazer um trabalho bastante interessante nesse workshop. Antes de apresentar os nossos convidados e começarmos propriamente a sessão, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que consiste o nosso workshop, que é um workshop sobre o comércio internacional. Eu vou rapidamente projetar. Então, nossa proposta é um workshop em comércio internacional, chamado Comércio Internacional em Debate, onde faremos uma abordagem sobre mercado, transportes, comercialização, contratos, seguros e tributação. Esse workshop tem vamos chamar assim, apresentação de abertura hoje, nessa data. Posteriormente, no dia 7 de maio, nós teremos um grupo de experts que falarão sobre questões de contratos, os contratos de compra e venda de mercadorias, trataríamos dos contratos de afretamento, de comercialização, e, enfim, é um grupo bastante, como eu disse, um grupo de experts, que eu acho que vai ser extremamente proveitoso a participação nesse seminário de todos. No dia 14 de maio, vamos ter um debate sobre seguros, também os seguros aplicados aí ao comércio internacional, com pessoas do ramo da área de seguros, e teremos também uma discussão com um expert em cargas, em embarques de cargas, onde vamos conversar um pouco sobre a questão das avarias e avarias de cargas no momento do transporte, e dentro, inclusive, do contexto securitário. E, para encerrar, no dia 21 de maio, nós falaremos sobre as questões aduaneiras de tributação, também com um grupo extremamente conhecedor da matéria, e nós entendemos que esse workshop certamente será um sucesso, e é assim que eu espero. O primeiro entrevistado nosso é uma pessoa bastante conhecida no nosso meio, que é o Patrício Júnior. Patrício é dono de um currículo exemplar. Eu acho que eu perderia um tempo muito grande se eu lesse todo o currículo dele, mas apenas como uma apresentação. O Patrício é diretor de investimentos em terminais da TIL Group, que é a Terminal Investments Limited. Tem apenas 38 anos de experiência em diversas posições de liderança no setor portuário e em companhias de navegação. E em seu atual cargo na Terminal Investment Limited, que é um braço do grupo MSC, sediado em Genebra, onde ele se encontra nesse momento. Patrício lidera, aliás, com muito sucesso, diga-se de passagem, 10 terminais de operação da empresa, de operações da empresa, mantendo os cargos mesmo assim, os cargos de presidente do Conselho de Administração da Brasil Terminais Portuários, da Portonave, ambas empresas no Brasil. Ele também atua como conselheiro, como conselho de administração, em vários terminais espalhados pela América do Sul, pela América Central, Estados Unidos e Brasil.
olhando a lista de empresas, são terminais de extrema importância. Patrício já ocupou o cargo de diretor-presidente em diversas terminais portuários ao redor do mundo e recebeu diversos prêmios e homenagens dentro e fora do Brasil, inclusive diretamente de chefes de Estado. Enfim, fiquei muito impressionado em ver o seu currículo. E também, além disso, ele trabalhou para empresas como a Maersk, Sealand, Aliança, enfim. Eu diria que o Patrício ele é um homem do mar, é um homem que tem essa visão tanto do mar como em terra, wet shipping, dry shipping. Enfim, Patrício, muito obrigado pela sua presença. Sei da sua agenda super apertada. E, Patrício, inclusive, nós fizemos uma inversão de pauta, que nós teríamos a Larissa em primeiro lugar, falando, e ela gentilmente cedeu ao Patrício o primeiro stage, né, em razão de um compromisso que ele tem, até em função de fuso horário e tal, ele tem um compromisso, vai ter que nos deixar por volta das 11 horas aqui no Brasil. Bem, Patrícia, eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é a pergunta base do seu setor, né? Quer dizer, minha pergunta é a seguinte: você poderia fazer uma análise da infraestrutura portuária no Brasil, um general picture da infraestrutura, da logística no Brasil, de forma geral? Bom, em primeiro lugar, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. O currículo é muito bom, até eu dizer que eu torço pelo Botafogo, aí vai tudo por água abaixo. Mas, brincadeiras à parte, a gente, com muito sacrifício e sempre acreditando que brasileiro pode, que brasileiro tem condição. Recentemente, eu tive com o presidente da empresa, da TIO, no Brasil, e nós ficamos por volta de 2 semanas no Brasil, entre Brasília, Navegantes, Santos, São Paulo e Rio de Janeiro. E, ao sair do Brasil, o meu chefe, ele é libanês-americano, ele virou para mim e falou: Patrício, o Brasil é o país onde tem o maior número de pessoas competentes que eu já vi no mundo inteiro. Então, eu acho que muitas vezes aquela síndrome do cachorro vira-lata, a gente tem muito isso, eu acho que a gente tem que parar com isso. Eu sou um brasileiro muito otimista com o Brasil, eu sempre fui. E por ser muito otimista e começar a responder a tua pergunta, eu tenho muito medo da infraestrutura brasileira. O porquê que eu falo que eu tenho medo da infraestrutura brasileira? Nós temos portos de primeiro mundo. Na área de terminais de contêiner, eu acho que também na área de granel, nós temos excelentes portos de performance de primeiro mundo. Os portos da TIO no Brasil, nós utilizamos o terminal, por exemplo, da Portonave, da BTP, da Multiterminais, para ser laboratórios e nos ajudarem na implementação quando a gente tem um greenfield, quando a gente tem um novo terminal na África, na Ásia. Nós estamos com um terminal agora em Israel, que nós estamos levando gente da Portonave, em Navegante, para começar o terminal greenfield. Então, em termos de pessoas, nós temos muito. Em termos de infraestrutura, nós não estamos tão ruim, mas eu tenho medo, e eu estava conversando, quando a gente teve um bate-papo entre a gente, eu estava conversando com a Larissa, eu tenho medo que, de repente, qualquer percentual a mais não planejado, nós vamos ter problemas nos portos, nós vamos ter problema nas rodovias, nós vamos ter problema de energia. Eu acho que o Brasil ele se prepara para o feijão com arroz, mas não para aquilo que o Brasil pode realmente fazer. Então, eu sou um brasileiro otimista, eu acho que se a gente conseguisse parar de discutir tanta política e ser um país mais, como o setor privado é sério, eu acho que a gente conseguiria complicar mais a vida para a infraestrutura.
Então, eu acho que a infraestrutura brasileira ela é boa, ela tem um nível bom. O ministro Tarcísio tem feito um excelente trabalho e todo mundo que o rodeia tem feito um excelente trabalho. Eu acho que toda essa parte do Ministério da Infraestrutura tem deixado a política de lado e tem pensado só no Brasil. Isso tem ajudado bastante. Então, mas mesmo assim eu tenho medo. Nós tivemos, comparado com o ano passado, nós tivemos um mês o primeiro trimestre, mais de 2 dígitos percentual melhor do que no ano passado. E nós estamos falando de época de coronavírus. Agora, você imagina se não estivéssemos falando de coronavírus. E isso a gente vê no granel, a gente vê no container. Quer dizer, o Brasil continua uma máquina, independente da instabilidade política que a gente lê no jornal. Quer dizer, parece que a gente vê 2 Brasis, um que a gente vê no jornal todo dia e o outro que realmente é aquele dia a dia. Então, a infraestrutura brasileira é boa, não é ruim. Pode ser melhor? Pode, mas não é das piores do mundo, isso eu posso te garantir. Eu lido com vários países na América Latina e nós não estamos tão mal assim. Tem vários lugares piores que a gente. Tem vários terminais de contêiner e de granel piores que a gente. Nós não estamos tão mal, mas eu tenho medo. Eu tenho medo do jeito que nós estamos indo na nossa economia, com uma pujança muito grande, de que, de repente, a gente tem algum problema que a gente não possa entregar aquilo que a indústria precisa, aquilo que o campo esteja produzindo. Então, eu sou temerário, mas é um medo positivo, não é um medo ruim, porque tudo isso tem solução. O problema é quando você tem um medo que não tem solução. Todos os meus medos têm solução se eles forem endereçados com antecedência. Então, e eu tenho, toda vez que eu vou ao governo, eu tenho endereçado esses pontos todos. Então, eu acredito no Brasil, temos uma boa infraestrutura, mas eu acho que a gente pode fazer melhor e precisa fazer melhor para que a gente não fique numa situação indelicada. Perfeito, Patrício. Muito bem, eu acho que muito bem colocado essa panorâmica geral. E eu acho que, partindo de você, eu volto a dizer, não só de você, mas da sua empresa, e me perdoe se eu errar nos números, mas se não me falha a memória, hoje a TIL possui em torno de 40 terminais distribuídos aí em quase 30 países, 27 países. Então, isso autoriza autoriza essa visão, né? Ela possibilita essa visão global, inclusive comparativa, né? Me ocorreu também a questão do Brasil, realmente é um país em desenvolvimento, um polo de atração do investimento estrangeiro, né? Existem recursos no mundo que poderão ser direcionados através de investimentos para a área de infraestrutura portuária. Com base nessa sua experiência na própria empresa, né, eu me pergunto, além daquele, obviamente, do lucro, porque quando você vai fazer investimentos em um determinado local, né, você sempre faz as suas projeções, o business plan e as projeções, mas, com base na sua experiência, você podia dizer como são definidos os investimentos para exposição, novos ativos, etc. Assim, aonde a empresa e você enxerga e contextualizar o Brasil nessa dinâmica mundial. Vamos tentar fazer assim. Primeiro, a TIL tem 41 terminais e a MSC 11 dá um total de 52. Então, a gente vai entre Ásia, Estados Unidos, África, Europa, quer dizer, a gente está em todos os lugares do mundo. Então, a gente lida com todos os governos do mundo, a gente lida com todos os tipos de administração portuária do mundo. Em todos eles, a gente investe dinheiro.
O Brasil não é diferente. Nós estamos em 3 portos no Brasil. Nós estamos no Rio de Janeiro, na Multiterminais, nós estamos na BTP em Santos e nós estamos em Navegantes, na Porto Nave. Queremos mais continuar a investir no Brasil. Então, toda vez que a gente visualiza um investimento, obviamente, por ser uma empresa privada, a primeira coisa é retorno de investimento. Só que retorno de investimento é um dos tópicos. O segundo tópico mais importante e que a gente tem passado para todo o governo que a gente vai visitar é segurança jurídica. Vamos contextualizar o que é segurança jurídica. Todos vocês devem ter lido ontem no jornal Valor uma notícia dizendo TCU decide sobre o Porto de Santos, ou coisa nesse sentido. Então, o Porto de Santos, eu não estou julgando mérito, eu estou dando exemplo. Tá? O Porto de Santos fez um master plan, tem uma empresa que está contestando o término do seu contrato e foi ao TCU e o TCU está julgando. Se o TCU julgar para um lado, eu não estou julgando o mérito, se o TCU julgar para um lado, vai abrir porta para vários outros também fazerem a mesma coisa. Então, nós temos o TCU fazendo uma coisa que pertence ao governo, que é de outros órgãos do governo, ANTAC. Quer dizer, existe no Brasil um mix é uma interferência entre vários órgãos do governo, e é difícil dizer quem é quem, porque todos eles se acham no direito de estar fazendo aquilo. Você tem o CAD, você tem o TCU, você tem a ANTAC, você tem todos os tribunais em geral. E eu não estou entrando em mérito, de novo, foge a mim o mérito. Eu tenho que, enquanto brasileiro, explicar aqui em Genebra a americanos, a suíços, a italianos, a libaneses, a franceses, como funciona esse organismo chamado Brasil. E, para te ser sincero, até eu mesmo tenho dificuldade para explicar muitas vezes, porque eu tenho dificuldade de entender quem manda, quem não manda, quem é que tem a última palavra, como se resolve, por que toda vez eu tenho que ir na justiça, e por que você tem um caso que fica 20 anos na justiça, como que um governo que se diz ser liberal tem determinados posicionamentos que não são liberais, e eu sou governo. Quer dizer, eu prometi não ter nenhum posicionamento político, mas a gente fica com dificuldades para explicar ao dono do dinheiro como funciona o Brasil. Já se falava que o Brasil não é um país para iniciantes, e não é. O Brasil precisa ter muito conhecimento. Né? E aí, sobre conhecimento, depois eu queria conversar com você sobre o que é ter conhecimento do negócio para se poder investir, que é o que falta em muita parte do nosso negócio em geral. Falta-se conhecimento para se continuar investindo. E aí entra essa interferência de outros setores, outras pessoas, para aumentarem esse custo do Brasil. Mas isso a gente vai endereçar depois. Mas voltando à nossa parte, a TIO, quando investe, vê retorno de investimento, segurança jurídica. Nas semanas passadas, houve a InfraWeek. Vamos falar, na parte de portos, foram 5 terminais oferecidos. O total arrecadado de investimento, 620 milhões, mais ou menos. Na parte de aeroportos, foram 6 bilhões. Qual a diferença? E na parte de ferrovia, uma concessão com 3 bilhões. Então, tem um imbalance entre portos, aeroportos e ferrovias. Seriam os portos menos atrativos? Ou seriam ainda os portos aqueles que estão passando por uma instabilidade jurídica que precisam ainda uma atenção maior do governo para que eles consigam aumentar esse número que ainda está desproporcional ao aeroporto e ferrovia?
Nós precisamos ter um mercado mais livre, nós precisamos ter mais, vamos dizer, menos interferência do governo, mas menos interferência não deve ser entendido com menos regulação. E aí muitos no governo, quando a gente pede isso, eles entendem mal, eles acham que o setor privado não quer ser regulado. Não é isso. Eu sempre coloco que toda vez que você tem competição, você vai ter conflito de interesses. Não tem jeito. Tem competição, tem conflito. Toda vez que você tem conflito, você tem que ter um regulatório forte. Regulatório forte é aquele que não altera toda hora. Não é aquele que toda hora se adapta ao lado direito, ao lado esquerdo. É aquele que é constante, é aquele que você faz aquele investimento perene. Porque nossos investimentos não são investimentos para 2 anos. 2 anos é o período que eu espero para vir um guindaste. Um guindaste daqueles grandes me custa 10 milhões de dólares e eu pago mais 5 milhões de dólares de reporto, que é imposto, me sai 15 milhões de dólares. Olha a diferença, eu pago um ágio de taxa de 5 milhões e eu demoro 2 anos para receber. Então, meus investimentos são de 30 anos, 35, renováveis por mais 35. Então, eu não posso, a cada 2 anos, porque muda o presidente de um órgão governamental que tem uma visão para o lado direito, alterar tudo. Aí entra outro para o lado esquerdo, altera tudo. Isso não pode. E isso não é uma crítica, isso é uma solicitação. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tenha uma visão Brasil, um planejamento que obedeça aos 2 lados, para que ninguém fique mudando para cada lado, mas que a gente consiga planejar os próximos 35 anos, mais ou menos. A gente quer ser regulado, mas a gente não quer que o regulamento mude toda hora. Vamos começar a jogar futebol? Vamos. Quanto é cada tempo? 45. Aí começou o jogo. Aos 5 minutos eu faço um gol, o juiz diz, olha, agora o jogo é só 10 minutos cada tempo. Pô, peraí, eu me preparei para jogar 45 cada tempo. Então, esse tipo de alteração da regra do jogo, ele é prejudicial e não é atrativo para o capital estrangeiro. Então, com todo o respeito aos advogados, não tenho nada contra eles, mas é uma profissão que você precisa de um para se defender de outro, né? É a classe que hoje em dia no Brasil faz mais dinheiro. Porque o Brasil é um país que os advogados acabam tendo que entrar em campo toda hora. Meus parabéns aos advogados, nada contra vocês, pelo amor de Deus, me entendam bem. Um bom CEO, um bom executivo tem sempre um excelente advogado do lado. E só abre a boca quando ele diz, pode abrir a boca. É assim que geralmente eu acho. Mas nós precisamos de ter no setor portuário, e eu sei que a ANTAC está trabalhando para isso, e eu sei que o TCU está trabalhando para isso, e eu sei que o CAD está trabalhando para isso. Há pouco tempo, houve uma criação de um comitê da OCDE com o CAD. Isso vai ser um excelente passo para que o Brasil entre naquele grupo de países da onde a minha empresa está, que dentro desses 52, pelo menos 15 desses países que a gente está, já está nesse grupo com a OCDE, eles trabalham com uma visão de mercado, onde o mercado é livre, regulado, mas livre. Os Estados Unidos tem isso. Os Estados Unidos é um dos países mais regulados do mundo. Só que é um país livre. Ninguém... Eu já tive conversa com pessoas do governo que chegaram para mim e falaram assim, pô, mas tua empresa ganha muito. Como é que alguém no governo pode me dizer que a minha empresa ganha muito? Não cabe a ele dizer isso. A minha empresa ganha muito porque é uma empresa que trabalha muito e tem que investir muito. Ele deveria ficar satisfeito, porque a gente emprega muita gente.
Então, voltando à tua pergunta, 2 pontos interessantes. Retorno de investimento. Nós somos uma empresa privada, né? E o segundo é segurança jurídica. Então, eu tentei explanar mais ou menos com alguns exemplos, mas a gente acha que o Brasil está no caminho certo, só que todo lugar que é democrático demora um pouco mais as coisas para acontecer, porque você tem que escutar todo mundo. Toda democracia tem um preço. É assim que funciona mesmo, não tem jeito. Se você não quiser, nós não vamos adotar o sistema democrático, que é a pior coisa do mundo. Mas é assim que tem que ser, e nós estamos no caminho certo. Isso, perfeito. As suas colocações, toda vez que você tem uma fala, uma apresentação, uma exposição de uma pessoa como você, que tem 38 anos e com uma visão geral de 38 anos de mercado, uma visão geral mundial, realmente nos dá um panorama extremamente interessante. E ouvindo o que você colocou, me ocorreu aqui a questão da parceria dos investimentos e a parceria público-privada. E eu até fiz uma anotação, como os investimentos em infraestrutura portuária podem ser traduzidos na melhoria da eficiência da cadeia produtiva, de maneira geral, e no caso do transporte de mercadoria. E a outra os investimentos vêm ocorrendo? Vamos voltar em 1990, 94, 95. Aí eu vou te dar um exemplo do terminal de contêiner. Naquela época, você tinha um navio que movimentaria 1.200 contêineres, ele chegava no Porto de Santos e a velocidade de descarga era de 6 contêineres navio hora. Então, a cada hora descarregava 6 contêineres. Parava-se, os caminhões vinham, 6 caminhões vinham, eu ficava esperando descer e com um guindaste de bordo descarregavam 6 contêineres por hora. Era uma luta terrível. Então, 1.200 contêineres, 6 contêineres por hora, 200 horas. Dividido por 24, demorava 8 dias. Então, um navio que custa, e aí o número vai depender do tipo de navio, mas vamos botar uma faixa de $25 mil. 25 mil vezes 8, dá $200 mil. Custava só para o armador isso. Só naquele porto, sem contar o resto. Hoje em dia, depois de vários investimentos feitos em treinamento de pessoas, em novos equipamentos, em procedimentos, em retirada de gente que não faz parte da operação de dentro do terminal para fora, um terminal como a BTP em Santos faz com 3 guindastes 100 movimentos por hora. Então, você pega 1.200 dividido por 100, dá 12 horas de operação. Eram 200. Passou a ser 12. 12 é meio-dia. Meio-dia. Eram 8 dias. Isso é eficiência. Isso é eficiência. Isso reflete em várias coisas. Esse mesmo navio, ele demorava 8 dias. Ele demorava, porque quando você monta um serviço semanal, se você bota 6 navios, dependendo da distância, né, geralmente se coloca 7, 8 navios, que dá 42, 7 vezes 7, 49, ou 8 vezes 7, 56 dias, que dá a rotação de um navio. Então, se você parar um navio 8 dias no porto, tu imagina a perda que é na estrutura desse serviço. Então, não existe eficiência no serviço, obviamente, aumenta o custo portuário. Aí sim o custo portuário é grande. Então, de alguma maneira, o Brasil resolveu o seu problema portuário. Tá? Não tem quem fale o contrário. Nós temos terminais de primeiro mundo. Isso eu posso garantir. A América Latina, em geral,
tem terminais de primeiro mundo, que foi uma exigência das linhas de navegação. Elas vêm, elas têm que bater isso aí. E a mesma coisa se aplica ao granel. A única coisa que ainda interfere no granel é um pouco da chuva, mas tem vários terminais que têm uma certa maneira de operar que, mesmo durante a chuva, eles conseguem operar. Então, a prancha diária desses terminais é muito maior do que era há 20, 30 anos atrás. Bom, essa parte de porto você resolveu. Mas aí você tem porto, fábrica ou porto-campo, né? Tem esse meio termo. Então, nós discutimos no outro dia uma coisa chamada educação, né? A educação, ela se aplica a esse pedaço. A pessoa que quer fazer um negócio e ela não conhece o seu negócio, ela sai perdendo. Porque ela, quando ela chega aqui, ela não conhece que do porto até a fábrica dela, ou vice-versa, ela tem determinados passos a tomar, que ela pode diminuir o custo dela. Quando ela não sabe isso, por falta de educação logística, ela cai na mão de um atravessador. E esse atravessador é o custo logístico. Esse atravessador é o custo Brasil. Eu posso te dar vários exemplos de cobranças de um container que deveriam ser fatiadas e são feitas iguais para várias pessoas que dividem um container só. E todos aqui que trabalham nesse comércio sabem o que eu estou falando. Eu não vou abrir guerra contra ninguém. Eu estou apenas dizendo que a pessoa que não tem a educação logística, que não se prepara para o seu negócio, ela acaba na mão de terceiros. E aí ela paga errado. Se ela tiver conhecimento e ela vier direto ao terminal, que ela vier direto ao transportador, ela faz grandes negócios. As grandes empresas, como JBS, aí você cai naquela relação de Pareto, 20% dos grandíssimos exportadores, por exemplo, são responsáveis por 80% da carga. Aí vamos pegar uma JBS, uma BRF, na parte de contêiner refrigerado. Eles têm a sua parte de caminhões, a sua parte de contratos com caminhões de transporte. Eles controlam essa parte toda. Eles têm uma educação violenta. Tudo bem que são grandes empresas, mas eles são responsáveis por 80%. Aí você tem 80%, que é só responsável por 20% da movimentação, que é o João das Couves. Eu brinco muito com o João das Couves, porque eu gosto de couve pra caramba. Então, o João das Couves, ele exporta um container por mês. Coitado, ele cai na mão de tanta gente que aquele container dele sai caríssimo. E se ele não exportar alguma coisa muito boa, o lucro dele é pequenininho. E isso acontece. Então, ele reclama de todo mundo, não, ele reclama do porto, que para ele é o custo do porto. E aí eu vou te dar um outro número, que eu gosto de número. Eu sou oficial de marinha mercante, viajei 12 anos da minha vida e eu sempre fui muito de navegar pelas estrelas. Então, eu vou te dar um número que eu gosto. Os terminais de container, por exemplo, tem cada um 30 mil clientes. Nós somos em torno de uns 25 terminais, 30 mil clientes, dá 750 mil clientes total. Esse é o número, espaço amostral dos clientes no Brasil. Se 0,5% reclama, esse número é 3.750. Você imagina 3.750 pessoas reclamando para o governo, dizendo que 25 terminais não são bons. É apenas 0,5%. 99,5% acham os terminais bons, mas 3.750 vão reclamar de 25. São 150 vezes mais. Eles vão ganhar. Eles vão dizer que os terminais são ruins, mas basta 3.750 de 750 mil não terem uma boa educação logística para que todo o governo diga que seu sistema portuário é ruim. Então, isso acontece muito na área de contêiner. Isso não acontece na área de granel, porque o granel tem uma verticalização muito positiva. O granel ele é dono da carga da origem, ele é dono do transporte. Quando não é, ele transporta com um acordo fantástico com uma ferrovia ou com uma transportadora. Tem o seu terminal, ou quando não tem,
ele faz um bom acordo com um operador portuário, como no caso de Paranaguá, por exemplo, e já faz o acordo com um navio. Então, é muito verticalizado. Então, ele mesmo não vai reclamar dele para o governo, né? A Petrobras, aí você tem os outros. Então, muitas vezes, as pessoas falam em verticalização é ruim. A verticalização ela existe para suprir partes da cadeia logística que não estão funcionando bem, são caríssimas, e ela serve para ajudar o importador e exportador. Apenas esses 3.750 que reclamam, que é 0,5%, mas são barulhentos para caramba. Vai falar com esses 3.750. Eles é que ditam as mudanças, a instabilidade jurídica no Brasil. Só 3.750, 0,5%. Eu fui presidente do Porto da Jordânia, em Aqaba. Quando eu cheguei lá, o porto era uma bagunça, tá? Não vou entrar no mérito, nem vou ser o salvador da pátria. Mas, por ser um país tribal, tinha caminhoneiro que ligava para o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro me ligava: Patrício, o caminhoneiro está na fila tem um dia. O que você vai fazer para resolver? Era o primeiro-ministro. Então, era um caminhoneiro no meio de uma opção, mas ele ligava para o primeiro-ministro e eu tinha que resolver, e eu tinha que resolver, e eu resolvia. Né? Nem que eu fosse lá dar água para o caminhoneiro e trazia, pelo menos aquele caminhoneiro eu trazia para ele ligar de volta para o primeiro-ministro. Então, o Brasil precisa educação logística para que os custos, que as faltas sejam identificadas nas pessoas certas. Eu acho que eu, mais ou menos, tentei responder partes das suas perguntas. Isso é incrível. Eu aqui fiquei pensando, a gente poderia ouvir você a manhã inteira. Eu acho que você, o dia inteiro, e você ainda teria coisas para partilhar, para ensinar. Infelizmente, o tempo, né? Toda vez que nós temos esses seminários e as pessoas que participam, como vocês, são extremamente ocupadas, então não dá para nós estendermos muito. Eu sou extremamente grato, sabendo que você vai ter que se retirar antes. Uma pena, porque, obviamente, eu imagino os vários participantes que nós não temos, quantas perguntas eles não têm a você, mas excelente, excelente. Eu já me dirijo aqui à nossa segunda entrevistada. Muito obrigado, Patrícia, novamente. Eu já me dirijo aqui à nossa segunda entrevistada, que é uma pessoa que tem um currículo extremamente interessante também, porque ela tem um profundo conhecimento sobre a China, em particular nas relações Brasil-China, do ambiente do agronegócio. E a China, como nós sabemos, eu não vou me estender porque nós estamos à frente de um expert, mas ela alcança uma participação significativa, importantíssima dentro do nosso comércio, do agronegócio particularmente, e gerando uma receita anual extraordinária. Mas quem é a nossa entrevistada? A nossa entrevistada é assessora especial da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, para assuntos relativos à China. Ela tem 10 anos de experiência com o mercado asiático. Morou em Pequim, tendo morado em Pequim entre 2008 e 2013, e também é mestre em estudos contemporâneos da China pela Renmin University of China. Isso que eu estou colocando é apenas uma partezinha do currículo da Larissa Furkholz. E, Larissa, muito obrigado, como eu costumo dizer, bem-vindo aqui a bordo, e muito obrigado pela sua participação. Eu já começo uma pergunta que eu acho que todos são curiosos, né? Com que propósito foi criado o Núcleo China no Ministério da Agricultura? Muito obrigada, Ivan. É um prazer estar aqui com vocês, com colegas de painel tão interessantes. Obrigada, Patrícia. Eu também aprendi bastante com a sua fala.
E obrigada por nos concederem esse espaço aí para apresentar um pouco desse panorama do que é a nossa relação com a China no agronegócio. O motivo da criação dessa área dedicada à China, e de fato é uma iniciativa, de certa forma, inovadora, porque é a primeira vez que se tem no Ministério da Agricultura uma área dedicada a um único país, né? Ela tem a ver com a visão que tem a ministra Tereza Cristina de que a China e a Ásia, de forma mais ampla, são regiões do mundo que já têm uma importância muito grande para o agronegócio nacional, mas que podem vir a ter uma importância ainda maior, né? De fato, a ministra, em 2019, quando nós ainda viajávamos, né, pelo mundo afora, a ministra sabe da importância das viagens e dessa conversa face a face, principalmente frente a interlocutores asiáticos, né, quando a gente pensa em abertura comercial. Então, em 2019, ela esteve na Ásia 2 vezes, e na segunda vez acompanhando o presidente da República em uma visita de Estado a Pequim, e foi quando ela tomou a decisão, então, de estabelecer essa área, enxergando as oportunidades que se abrem nessa região do mundo para o agronegócio nacional e também a complexidade das relações e das situações muito particulares, né, desses diferentes países asiáticos e da China como um dos nossos parceiros de maior, o nosso maior parceiro de longe, né, o parceiro de maior porte nessa região. Então, é uma relação complexa pela geografia, né, pela distância geográfica, pela dificuldade da língua, pelas dificuldades, diferenças culturais, né, que vão, na verdade, dos dois lados, né? Não somos só nós que olhamos com uma certa estranheza, por vezes, determinados aspectos culturais nos asiáticos, mas eles também têm muitas dúvidas, ou acham, de certa forma, curioso como nós resolvemos alguns problemas do nosso lado. Então, há uma certa diferença cultural que precisa ser, digamos assim, azeitada, né, de ambos os lados. Então, enxergando essa complexidade e, ao mesmo tempo, esse mundo de oportunidades, foi que a ministra Tereza decidiu criar essa unidade, que começou sendo uma unidade de China, né, digamos que um projeto piloto para um esforço maior de Ásia, né, dentro do gabinete dela, mas que tem como função principal assessorar as diferentes áreas do Ministério, as diferentes secretarias, que são aquelas áreas que fazem, de fato, o trabalho finalístico da pasta, né? Então, o nosso papel é como se fosse de uma assessoria estratégica para os secretários, para as suas equipes, para pensar de que forma nós podemos apoiar as diferentes iniciativas que cada uma das áreas do mapa tem com a China. E são iniciativas muito diversas, né? Nós temos uma Secretaria de Comércio e Relações Internacionais que é totalmente dedicada aos esforços de abertura comercial, de atração de investimentos, de promoção comercial. Temos uma secretaria muito grande, que é a de defesa agropecuária, que tem um diálogo técnico intenso com os chineses, toda a negociação de protocolos sanitários e fitossanitários que ocorre por meio dessa secretaria, então tem uma interação muito frequente, né, com a China. Temos uma secretaria de inovação, então todas essas discussões de agricultura 4.0, digitalização do campo, iniciativas ligadas à sustentabilidade, estão dentro, né, incorporadas pelo trabalho dessa secretaria, e cada uma dessas áreas tem com a China algum ângulo de trabalho, né? E é um ângulo diferente, né? Cada secretaria tem a sua particularidade em relação a isso. Então, foi pensando em apoiar essas diferentes iniciativas em áreas diferentes do mapa que a ministra criou essa área, e, consequentemente, os nossos projetos eles têm a ver justamente com o apoio a objetivos fim dessas áreas, seja de diversificação, de agregação de valor, de promoção da inovação, diálogos na área de sustentabilidade, enfim, a gente trabalha de acordo com os objetivos estratégicos determinados pela pasta e pelas secretarias. Interessante, a exemplo, certamente, de todos os painelistas, essa experiência, né? Essa experiência vivida, né, no local, e essa visão internacional,
a própria sua passagem por Pequim por tantos anos, acho que em torno de 5 anos, né? Foram 5 anos, 5 anos. Eu acho que isso dá realmente uma visão vista de cima. Você consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Me ocorreu também uma outra questão. Você poderia nos dar um panorama da relação Brasil-China no agronegócio? Ou seja, o que trouxe até aqui? O que hoje nós temos até aqui? Quer dizer, você falou aí um pouco sobre o núcleo, já adiantando essa questão, mas especificamente nessa relação Brasil-China. Quais são, onde estamos, Covades, onde nós estamos e para onde nós vamos? Tá certo. Essa pergunta, de fato, é muito interessante porque nos permite mostrar um pouco do histórico do desenvolvimento dessa relação, né? Como é que nós chegamos aqui hoje tendo a China como o maior parceiro do agronegócio nacional. E é interessante dizer que a China já vinha se consolidando como principal parceiro do Brasil nessa área. Vários elementos novos surgiram ao longo dos últimos anos que acabaram reforçando esse cenário. Então, a China passou por uma questão sanitária muito importante com a peste suína africana, né, um problema que ainda não está totalmente resolvido. Houve também uma série de questões comerciais entre China e Estados Unidos. Em cima de tudo isso veio a pandemia de Covid, um pouco com as demandas chinesas, as necessidades chinesas, e o Brasil esteve presente, pôde apoiar a China com uma oferta adequada de produtos na quantidade necessária e com a qualidade esperada pelos chineses, né? Então, de fato, essa tendência que ela já vinha se consolidando se manteve, em que a China ocupou um papel central nas nossas exportações. Em 2020, por exemplo, a China foi responsável por aproximadamente 34% de tudo que o Brasil exportou do agronegócio. Então, eles foram, de longe, os nossos maiores compradores, né? É uma relação muito forte, muito solidificada e baseada em um item que é uma absoluta prioridade da sociedade chinesa, que é a questão da segurança alimentar. Então, com o crescimento das importações agrícolas da China, sobretudo a partir de 2011, 2012, o Brasil foi ocupando um espaço cada vez maior entre os fornecedores de produtos agrícolas para a China, e hoje a gente tem um market share de aproximadamente 18%, que é o espaço que o Brasil ocupa dentre as importações agrícolas e do agronegócio da China, né? São medidas, às vezes, um pouco diferentes da gente precisar, porque cada um mede o que são produtos agrícolas de uma forma diferente. Aqui no Brasil, a gente usa esse conceito de agronegócio, porque nós temos, por exemplo, muitos produtos florestais que entram nessa conta, mas você pode pensar em uma participação do Brasil da ordem de 18%, que é uma participação, então, bastante expressiva dentre aqueles que fornecem produtos do agronegócio para a China, né? E aí eu acho que é importante falar também o que é a China no agronegócio internacional, né? O que é a China como potência agrícola, porque a gente fala muito da nossa perspectiva brasileira de exportar para a China, mas é preciso pensar também no que é a China enquanto potência agrícola, e ela é uma grande potência agrícola, né? A China é o maior produtor e o maior consumidor mundial de produtos agrícolas. E como maior produtor mundial de produtos agrícolas, a China é, de fato, uma potência. Ela responde por mais da metade da produção e do consumo mundiais de carne suína. A China responde por cerca de 1/3 da oferta mundial de frutas e legumes, 1/3 da oferta mundial de arroz e algodão e 20% do suprimento mundial de trigo, milho e carne de frango. Então, a gente precisa pensar também na China como um grande produtor agrícola e não apenas como um grande comprador, né? O assunto da segurança alimentar, que é a base dessa relação Brasil-China e da consolidação do Brasil como um parceiro de confiança,
ela é a base de tudo, né? A segurança alimentar é muito importante para a sociedade chinesa, porque há não muito tempo atrás a sociedade chinesa enfrentou problemas de falta de alimentos, né? A gente está falando de episódios aí que datam da década de 60, por exemplo. Então, de fato, é uma questão que é de grande relevância. Então, é interessante destacar que foi nesse contexto que essa relação foi criada, não por acaso, não de forma gratuita. O Brasil, ao longo dos últimos 40 anos, criou métodos de produção agrícola e pecuária que mudaram drasticamente o cenário nacional. Então, o Brasil passou a um dos maiores exportadores mundiais de produtos agrícolas. Então, essa relação ela se consolidou com base na segurança alimentar, mas a segurança alimentar porque o Brasil é capaz de produzir na quantidade demandada, justamente porque fez essa revolução no campo, essa revolução baseada em ciência. Nesse período, né, de 40 anos, a produção agrícola brasileira cresceu 385%. Enquanto isso, a área dedicada à agricultura aumentou apenas 32%. Então, foi, de fato, um grande salto de produtividade, e isso não é produto do acaso, né? A China percebe isso, a China sabe que são poucos os países no mundo que conseguem entregar resultados desse volume, né? E isso exige recursos naturais, obviamente, mas também exige muita competência de mão de obra qualificada e de ciência aplicada ao campo. Então, isso também é reconhecido pelos chineses. Em termos de segurança alimentar, a China segue uma estratégia de segurança doméstica que pressupõe uma quase autossuficiência na produção de alguns cereais que são considerados estratégicos. Então, a China privilegia produzir internamente trigo, arroz e milho, são culturas consideradas estratégicas pelo país. Ao mesmo tempo, ela tenta manter com a sua produção doméstica uma certa estabilidade na produção de lácteos, de carnes e de alimentos frescos, né? Mas ela vê nas importações, e aí entram parceiros como o Brasil, as importações representam para os chineses uma fonte de complementação da produção doméstica. Então, é por meio da importação que se pode ampliar a oferta de alimentos dentro do país e atender às demandas da classe média chinesa, que são cada vez maiores por uma dieta mais diversificada. Então, esse é o papel que as importações têm hoje no contexto chinês, né? Santíssimo. Você estava falando, eu estava olhando os números, e aí eu reporto um pouco que o próprio Patrício falou, do comentário que o CEO, né, teria feito sobre o Brasil e essa capacidade nossa, né, do talento que nós temos. Quando você fala numa área de 32% com um aumento de produção de 308%, isso é algo extraordinário. 385%, é muito impressionante. É um negócio extraordinário, né? Eu acho que isso, só por isso, já justifica o processo de investimento, né? Assim, o que nós temos a oferecer para o mundo. Uma questão que eu estava aqui pensando em relação aos produtos exportados para a China, né? Quais seriam eles os principais produtos exportados para a China? Você tocou em algum deles, né? Você chegou a comentar, mas apenas focando, e entender se há uma expectativa de exportação de novos produtos, né, dentro dessa pauta de negócio. Com certeza. Está aí, Ivan, um dos nossos maiores desafios nas nossas exportações do agronegócio, e algo que a ministra sempre ressalta, né? Que é a concentração das exportações, da nossa pauta exportadora, numa gama ainda limitada de produtos, e de produtos que têm, alguns deles, um valor agregado ainda consideravelmente baixo, né? Então, basicamente, tudo que o Brasil exporta, o nosso secretário de Comércio e Relações Internacionais sempre ressalta esse ponto, que é, de fato, muito impactante. De tudo que o Brasil exporta, 25% é soja em grão para a China, né? Então, de fato,
a China ocupa um espaço muito importante, e esse desafio da concentração é algo que a gente encara de frente e sabe que precisa lidar com ele, busca estratégias de lidar com isso, né? Então, apenas a soja em grão ela representou mais de 60% do total das importações chinesas de produtos agrícolas brasileiros em 2020, né? A gente está falando de praticamente 21 bilhões de dólares. A novidade que surgiu nessa pauta exportadora foi um incremento de quase 50% nas importações chinesas de proteína animal. Então, isso é muito bom, porque a proteína animal é uma agregação de valor importante aqui dentro, né? Então, a gente, de fato, conseguiu alcançar um market share ainda bastante grande, né, relativamente aos anos anteriores, mas ainda pequeno frente ao tamanho do mercado chinês, mas temos um aumento expressivo aí das exportações de proteína animal. E em 2020, por exemplo, o Brasil exportou 6,5 bilhões de dólares em produtos cárneos, sendo 1,2 bilhão em carne suína, 4 bilhões em carne bovina, então bastante expressivo, e 1,3 bilhão de carne de frango. Então, lidar com essa questão da diversificação não é fácil, é um problema complexo, né? Nós estamos trabalhando para isso, mas leva, de fato, bastante tempo. Em primeiro lugar, é preciso fazer um trabalho intenso de abertura comercial. Isso é uma prioridade da ministra, desde o início ela colocou como prioridade da pasta abrir a maior quantidade possível de mercados para os produtos brasileiros. Então, esse é um trabalho intenso que não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, foi continuado apesar das dificuldades de locomoção, né? Se pensaram em novos meios de se realizar videoconferências, já havia uma experiência prévia com a China de realização de auditorias por videoconferência, isso foi enfatizado, né, ao longo de 2020 com a pandemia, mas esse trabalho de abertura comercial ele é muito importante. E o que significa o trabalho de abertura comercial? Significa negociar protocolos sanitários e fitossanitários com as autoridades chinesas, com as autoridades sanitárias chinesas. Então, cada novo produto que o Brasil quer ter o direito de vender para o mercado chinês, ele pressupõe a assinatura de um protocolo dessa natureza, e é um processo complexo, alguns protocolos são mais rápidos, outros são mais longos, é preciso fazer toda uma análise técnica em relação ao produto que se almeja exportar, e houve um grande ganho de conhecimento ao longo dos últimos anos sobre como fazer isso, né, negociar isso de uma forma mais ágil, mais eficaz, e a gente já vê o resultado disso hoje. De fato, houve um ganho em relação a isso, mas é um processo complexo, e muitas vezes é um processo também de negociação, né, entre as partes, porque é claro que nós queremos abrir mercado para os nossos produtos e eles também querem abrir mercado para os produtos deles, né? Como eu disse, a China é um grande produtor e um grande exportador de produtos agrícolas. Então, a base desse trabalho de abertura comercial é a negociação de protocolos sanitários e fitossanitários. Para além disso, quando a gente pensa em produtos de maior valor agregado, e aí são produtos processados que não têm que não demandam esse protocolo, a gente se depara com uma outra questão, que são a escalada tarifária, né? Que quanto mais processado, mais valor agregado tem esse produto, mais sujeito a tarifas ele está, e como nós não temos acordos preferenciais com a China, e a China tem acordos comerciais com muitos países ao redor do mundo, vários dos nossos concorrentes acabam se beneficiando desses acordos comerciais e têm os seus produtos de maior valor agregado com preferências tarifárias, né, frente aos produtos que o Brasil também poderia vender. Agora, o que é interessante aqui é que o interesse de compras da China, ele é declarado, né, é um interesse declarado pelo governo chinês, que promove feiras de importação, que de fato quer promover essa compra, especialmente na área de alimentos e bebidas, que é uma relação interessante que a sociedade chinesa tem com alimento e bebida importado. Ela atribui muito valor, muita qualidade ao produto importado. Então, o governo chinês continua estimulando a importação de alimentos e bebidas, inclusive. Então, isso é uma sinalização bastante positiva para um país fornecedor desses produtos, como é o caso do Brasil.
né? E tem, então, alguns dados interessantes em relação a isso. Em primeiro lugar, a própria estrutura do consumo chinês está sendo modificada, né, do consumo de produtos agrícolas, então ela vem se alterando a partir desse movimento de crescimento da classe média na China, esse movimento de urbanização. Então, nós temos um aumento significativo no consumo de proteína animal, então, basicamente, carnes, leites e ovos. Temos um aumento do consumo de alimentos de alto valor nutritivo, como frutas, nozes e castanhas, e produtos processados de forma geral. Então, essa mudança vem desse crescimento da classe média, ele é bastante positivo, né? O Brasil pode se beneficiar bastante desse aspecto. E em 2019, o USDA americano, ele identificou que pela primeira vez as commodities agrícolas de maior valor agregado, elas superaram as importações das commodities agrícolas de menor valor agregado, ou seja, houve um consumo maior, uma importação maior de carnes, pescados, lácteos, frutas, castanhas, que são essas commodities agrícolas com maior valor, e esse valor foi superior à importação de soja, sorgo, arroz, milho e trigo, que são essas commodities de menor valor agregado. Então, isso representa uma tendência, não quer dizer que todos os anos isso vai se repetir, mas isso representa uma tendência de para onde está caminhando o consumo agrícola chinês, e sem dúvida, uma informação bastante interessante para um país como o Brasil, representa aí o tanto de oportunidades que nós podemos ter ainda no mercado chinês e nos outros países asiáticos também. Isso, eu ouvindo, eu fico encantado com os números, né? A gente, como brasileiro, a gente vê, assim, sentir o quanto nós temos ainda em desenvolver, em progredir. Quer dizer, nós não estamos falando nem comércio internacional de forma geral, mas num segmento, num parceiro específico, né? E me ocorre também a importância, principalmente você que tem uma experiência muito com o mercado asiático, de forma geral, né? Essa questão, enquanto você falava dos protocolos sanitários, etc., e muitas vezes demorados mesmo em função, porque, obviamente, para a questão de segurança alimentar é complexo, mas isso também, eu acho que passa pela relação de confiança, né? O nosso mercado ele se desenvolveu muito, e eu não sou um expert nisso, mas eu leio muito sobre isso. Nós desenvolvemos muito. Hoje nós temos assim, as empresas, os grandes exportadores, eles têm protocolos muito rígidos, e isso eu acho que cria um nível de credibilidade internacional assim fantástico. Bom, nós estamos nos aproximando, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Enfim, nós conversamos aqui, você nos deu os números, nos deu as expectativas, eu pergunto a você, o que esperar do futuro das relações Brasil-China no âmbito do agro? Olha, sem dúvida, a gente pode ter perspectivas bastante positivas em relação a isso. Como eu disse, o principal elemento aí é esse crescimento da demanda chinesa, esse crescimento da classe média e essa crescente urbanização chinesa. Então, as perspectivas de compra do ponto de vista chinês, elas são muito positivas. Agora, como que a gente se prepara para aproveitar essas oportunidades, né? Porque uma vez que o mercado esteja aberto, isso é apenas uma questão burocrática, não quer dizer que o comércio vai acontecer, né? Então, como é que você faz com que o comércio de fato aconteça? Aí você tem que ter um setor produtivo preparado para exportar para esses destinos. Então, a gente tem algumas cadeias aqui no Brasil que estão sem dúvida, na liderança absoluta, que são as melhores do mundo nos seus respectivos setores, né? Então, a gente tem bastante expertise, mas é necessário elevar
toda uma outra categoria de produtos, e muitas vezes produtos de nicho, para que esses produtores, esses exportadores também possam alcançar esse mercado chinês e atender essa demanda. Então, há oportunidades de melhora em relação à imagem do Brasil na China, a imagem do Brasil junto ao consumidor chinês. O consumidor chinês ainda conhece pouco sobre o Brasil, muitas vezes ele não sabe que ele está consumindo um produto brasileiro, justamente por nós exportarmos muitas vezes produtos de menor valor agregado. Esse produto, ao chegar na China, ainda sofre algum tipo de processamento, e quando ele finalmente chega ao consumidor, não há mais uma referência ao fato dele ter vindo do Brasil. Então, o consumidor muitas vezes não sabe que ele está consumindo um produto brasileiro. Mesmo quando se trata de carne, muitas vezes as carnes são vendidas ao setor de food service, né, de restaurantes, por exemplo, e não há esse conhecimento do consumidor. Há muito o que fazer em relação a isso, a esse processo educacional, né? Como eu disse, os chineses privilegiam as compras de alimentos e bebidas importados, então isso reforça a oportunidade que se abre para a gente, porque, de forma geral, eles têm uma impressão positiva do Brasil, né, como um lugar de céu azul, água limpa, que é a referência na mente do consumidor chinês. Você já tem isso como algo positivo, essa imagem que se tem do Brasil, né? Há também que se reforçar a imagem do Brasil como fornecedor de alimentos de confiança, e como você mesmo acaba de mencionar, a valorização desse rigor técnico, desse rigor sanitário e fitossanitário, né? Comunicar isso e mostrar o quão rigorosos são os nossos protocolos também uma coisa bastante interessante, uma oportunidade que nós temos de melhorar. Certamente, muita presença do setor brasileiro na China, que se dão, por exemplo, a partir do comércio eletrônico, em que não é necessariamente uma presença física, mas é claro que é a presença física que te permite sentir o mercado, te conhecer melhor o consumidor, entender o que o consumidor quer comprar, que tipo de produto faz sentido para o paladar dele, né? Então, essa presença física é muito importante, e a nossa presença como associações e entidades, ela ainda é pequena, então a gente tem bastante espaço para crescer nessa área. Gostaria de destacar também essa importância do comércio eletrônico, né, desse comércio eletrônico transfronteiriço, ou seja, o comércio eletrônico sendo usado para o comércio internacional, importações e exportações. Como eu dizia, voltei, acho que eu caí. Pós-pandemia, o governo chinês passou a valorizar ainda mais o comércio eletrônico como uma forma, inclusive, de recuperar a economia chinesa, né? Eles veem na capacidade de se exportar via comércio eletrônico uma possibilidade muito importante para desenvolver a economia chinesa e também para importar. E aí, nessa importação, tem um interesse muito grande na importação de alimentos e bebidas. Então, esse é um trabalho que o Brasil ainda pode fazer, né, com mais eficiência. As nossas empresas ainda não se aproveitam plenamente das oportunidades abertas por esse comércio eletrônico. Certamente é um objetivo nosso ajudar as empresas, as entidades a se informarem sobre isso, e a gente vê que os outros países exportadores de alimentos e bebidas ao redor do mundo estão se programando também para isso, estão participando desse mercado, então a gente não pode ficar de fora. Eu ressaltaria essas como sendo as principais perspectivas para os próximos anos. Larissa, é incrível. Eu diria que a gente poderia passar também mais uma vez pela manhã toda discutindo, o dia inteiro discutindo, debatendo e aprendendo, principalmente, um pouco da China. E eu acho que não só para aqueles que pouco conhecem, né, que é um mercado desconhecido, como aqueles que já estão no mercado, né?
assim, eu já, de antemão, primeiro super agradeço, mas já de antemão eu já deixo um convite já pré-agendado em data para ser discutida, onde nós estudaremos outros pontos, né, que eu acho que o nível de contribuição desses mesmos palestrantes que estão aqui é enorme à comunidade e ao comércio internacional de forma geral, focado no caso de Ásia que você... Enfim, eu fico muito feliz de ver mulheres como você ocupando assim, importantes espaços, importantes áreas. Eu diria, é aquela velha expressão, the right woman in the right place, né? Que eu acho que é super importante ter pessoas como você, particularmente na iniciativa pública, né? Muito obrigado de novo. E agora eu passo a palavra ao nosso terceiro expositor, nosso terceiro entrevistado aqui, que é o Rodrigo Vilas, e o nosso terceiro e último expositor, que é um estudioso do setor de transportes, o qual tem um currículo também extremamente vasto. Eu tive até dificuldade, Rodrigo, a exemplo de todos vocês, de todos os meus, de pensar o que eu julgava ser o mais importante. Então, o Rodrigo tem formação em gestão empresarial, um MBA na FGV, graduado em administração pelas Faculdades Metropolitanas Unidas de São Paulo, graduado em logística pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos, especialização em negociação, compras e transporte pela FGV, tem experiência como diretor administrativo e financeiro da ANP Trilhos e diretor-presidente executivo da Associação Nacional dos Transportes, presidente executivo da Associação Brasileira de Logística, gerente nacional de logística da empresa petroquímica do Grupo Odebrecht, Grupo Brascan, atualmente diretor de logística de transporte do Departamento de Infraestrutura do Infra, diretor do Conselho da Indústria de Construção da Consic, ambos na Fiesp, enfim, Conselho de Companhias de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de São Paulo, responsável pelas relações institucionais da FGV Transporte. E por falar em relações institucionais da FGV Transporte, eu começo com a primeira pergunta, que eu acho que as pessoas, de uma forma geral, são curiosas. Qual o papel da FGV Transporte no estudo e desenvolvimento da logística brasileira? Oi, Ivan, obrigado pela oportunidade. Larissa, prazer em revê-la. E é um escritório Kincaid, Mendes Viana, pela oportunidade de estar com vocês, de estar participando de um papo, né? Eu diria que quase que uma terapia em conjunto. Estamos todos falando de movimentos, seja na Europa, seja na China, e eu queria pegar essa oportunidade que Larissa e Patrício nos deram, num bate-papo que tive com o Padovani, o economista-chefe do Banco Votorantim, que ele estava fazendo análise de fatores como esses que foram colocados agora por Larissa e por Fabrício, fatores conjunturais que também nos ajudam muito. E eu não tenho dúvida que o mundo inicia um novo ciclo de crescimento. Não é possível irmos tão mais abaixo do que o mundo todo foi, independentemente de algumas áreas terem crescido de forma muito absoluta, mesmo durante a pandemia. Mas a Ásia está trazendo isso, a Europa, lá onde o Patrício está, e por que não dizer o novo Estados Unidos, ou esse novo momento econômico e político dos Estados Unidos, que vão mostrando uma expansão robusta. Ela vai ser agigantada, né? Naturalmente trazendo uma demanda global muito maior, né? Os preços das nossas matérias-primas que vão estar em alta, isso beneficia o país, como o Brasil, no caso de commodities agrícolas e, por que não, minerais, já que nós temos esse celeiro do mundo de minério e de comida, né? E, independentemente da questão dessa demanda de exportações, em especial nas commodities,
temos esse lado do Covid, essa coisa de hoje. O nosso amigo Patrício foi lá vacinado hoje em Genebra. Nós ainda estamos com ofertas ainda limitadas a um ritmo não muito adequado, mas que serão complementados ao longo do segundo semestre. Então, eu não tenho dúvida que a consequência dessa retomada com estímulos fiscais e monetários possam produzir uma recessão marcadamente menor do que a gente esperava para 2020. Né? E esses números, certamente, já trouxeram números surpreendentes nas áreas em que atuo, que também é no agronegócio. Larissa, planto e cultivo algodão. Esse é um pouco da história da minha família. E mais recentemente, já fizemos uma operação de caroço de algodão para Busan, na Coreia do Sul, levando aqui do Mato Grosso, ali da região de Rondonópolis, estufado em um container, ali uma operação na Brado, com a Rumo Logística, trazendo até o porto de Santos, depois de uma longa viagem, containers empilhados, o que já é uma revolução na logística brasileira, que é o chamado double deck, no double stack, 2 containers empilhados num trem, com mais de 120 vagões incluídos nesse processo, uma evolução dessa questão até multimodal, que nós podemos falar, que é um tema que me apaixona muito, e certamente nós vamos ter um ritmo bem melhor de acompanhamento. E quanto à nossa FGV, especificamente, ela tem um cunho, a FGV Transporte, que foi um sonho, oriundo de uma similaridade com a FGV Energia, de criar o Centro de Estudos da FGV para transporte, para logística e para mobilidade urbana. Né? Afinal de contas, temos aí o mundo todo passando por transformações onde a mobilidade se tornou muito questionada, seja lá no trem, no ônibus, no carro, no van, no avião, num navio. Tivemos gente retidas em navios, aviões parados em vários aeroportos no mundo inteiro. O trem até que funcionou de carga, ele pode andar, porque não transporta tanta gente, no caso do Brasil, né? Mas nós tivemos essas variáveis. E aí o pensamento, quando da criação há 2 anos atrás, foi fundamentar um pensamento estratégico. A cabeça vai nessa linha do meu parceiro, Marcos Quintela, que é o diretor específico, onde nós dois fazemos, com a equipe que possuímos, com bagagem enorme de vários dos nossos professores do centro, da Fundação Getúlio Vargas, de poder produzir conhecimento, né? Realizar pesquisas na área de agricultura, em especial, viu, Larissa? Também muito. Temos uma ministra fantástica, expressiva, com muito valor, que sustenta uma batalha enorme, mas com muita dignidade, com muita propriedade. Mostrou que o Mato Grosso mostra o que o Brasil produz de forma sustentável, né? Eu tenho essa convicção plena de sustentabilidade do agronegócio brasileiro, e defendo isso em qualquer posição que vá. E aí a linha está sempre em contribuir para o desenvolvimento, né? Dentro desse contexto, tanto na iniciativa pública como na privada, que nós tratamos para que sejamos mais eficientes e mais eficazes, né? Na medida em que somos instados a ser mais transparentes e mais visíveis no mercado da educação, do transporte. Basicamente isso. Obrigado, Rodrigo. Ivan, se eu puder só fazer um comentário rápido, só uma brincadeira com o Rodrigo, porque ele disse Larissa, que exportou caroço de algodão para Busan, na Coreia do Sul. Eu ia dizer que Busan é a Copacabana da Coreia do Sul, né? Então, eu não sei se ele sabe disso, mas Busan é a Copacabana da Coreia do Sul, é uma graça de praia, uma graça de cidade. Então, eu não só uma conheci, brincadeira com o fato dele ter exportado para lá. Eu não conhecia, fica a dica. Eu realmente não sabia desse charme todo de Busan. Quando você falou, Rodrigo, da FGV, assim, eu quase Cape Town também, né, Larissa? Quase isso.
Mas a FGV, para mim, eu tenho muito apreço pela FGV. É muito interessante você falar sobre a FGV Transportes. Assim, nós somos um grupo que mantém um curso de Direito Marítimo, eu acho que já está na 9ª edição, e eu tenho assim, um enorme respeito. Eu pessoalmente, fiz, em 1989, eu fiz pós-graduação, vim do Rio Grande do Sul para cá, para esse propósito, fazer pós-graduação em direito empresarial. Então, eu acho que assim, o FGV volta, quer dizer, sempre esteve, mas volta a ocupar esse importante papel, né, no Brasil e no desenvolvimento. Eu vou me permitir, porque enquanto fazemos, eu fiz uma pergunta, como é extensa, eu vou pegar minha colinha aqui. O Brasil é um país de dimensões continentais, com peculiaridades estruturais e geográficas, em que cada uma de suas regiões possui essas peculiaridades específicas. Considerando tais particularidades, quais os projetos existentes envolvendo o transporte e movimentação de carga? Essa pergunta ela é fantástica. Eu vou procurar sintetizar no máximo que puder dentro do nosso tema. Não sei, antes dizer a vocês, eu tive 4 grandes áreas de atuação em negócios, né, ao longo da minha vida. Por isso, um pouco dessa multidisciplina ou multiparticularidades, porque atuei na construção no Nordeste brasileiro, no agronegócio, no norte do Paraná e no centro-oeste brasileiro, agora subindo um pouco mais, no petroquímico, e aí foi no Brasil todo. Tive uma honra de participar da Braskem e ter idealizado um planejamento de movimentação nos diversos modos de transporte e embalagens em produtos desde soda cáustica, desde polietilenos, polipropilenos, PVCs, enfim, todo o universo de produtos petroquímicos. Mais recentemente, energia, Larissa, também a de energia com Furnas, né? O movimento todo das usinas lá no norte, as 2 grandes usinas construídas no Brasil mais recentemente. Então, você trabalhar com geração, distribuição, é algo potencialmente gigantesco num país continental como o nosso, né? que estamos citando aqui. E, mais recentemente, até na parte das fazendas eólicas, né? Eu estive no Ceará e estive no Rio Grande do Sul, olhando as 2 pontas de vento, de como se produz e como se gera isso. A minha cabeça vai e navega mesmo muito no que já eu considero na logística passada, operacional, aquela do dia a dia, mas a da tática para a estratégica, pensando sempre no desenvolvimento sustentável dentro do ambiente de um mundo diferente e mais organizado. E, naturalmente, a mobilidade urbana, que acabou entrando dentro desse processo. E aí eu vejo que nós temos um país continental, sem dúvida, um país que tem um grande paredão aqui do lado, que é o Andes, e tem um grande oceano do outro, fazendo essa fronteira seca e a fronteira molhada do nosso país, de norte a sul, né? Sendo atravessado por rodovias sentido as BR-101, que são as verticais no Brasil, depois as 200 e as 300 transversais. É assim a lógica do planejamento de transporte no Brasil. Uma ferrovia que hoje é uma referência, que já deveria ter sido, desde 1986, o equivalente à Transamazônica, é a Ferrovia Norte-Sul, que hoje avança com muito mais força do que já deveria ter estado. Nós temos um ambiente aquático da região da Amazônia brasileira. Nós temos uma região de seca do meio Nordeste, sou pernambucano, e, ao mesmo tempo, de ventos e de turismo e de outras atividades menores, mas que proporcionam um grande resultado. Nós temos no Sudeste brasileiro o PIB, onde se concentra a grande riqueza em todas as áreas de atuação,
E na região sul, eu costumo dizer que nós temos uma mescla de tudo, né? Da indústria, de cultura, de conhecimento, de indústrias, de negócio, de comida, de vinho. Há ali, naquela região, uma europeização, né? De uma certa forma. Você tem culturas ali das mais diversificadas que fizeram a região crescer muito. Então, somos um país diferente. Consequentemente, temos que nos movimentar de forma significativa. E onde entra aí a questão da Larissa, das commodities, no caso a soja, em especial, com esses 25% de comércio com a China. É ali naquela região, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, Goiás, Tocantins, vai subindo a Barreiras, vai a Balsas, no Maranhão, vai a Eliseu Martins, no Piauí. Ou seja, aquela soja que se produziu no Rio Grande do Sul hoje se produz no interior do Piauí. É inacreditável, né? É incrível imaginar como a Embrapa, como a nossa Embrapa pode fazer e trazer esse universo de negócios. Então, meu caro, eu vejo esse país de dimensões continentais absorvidos lá no norte, no Arco Norte, que é o grande movimento logístico que está sendo feito hoje, que tem lá nos portos de, seja Manaus, Belém, Itaqui, Pecém, qualquer um deles para lá, uma visão de olhar o Canal do Panamá, que é o meu fascínio do ponto de vista de logística. É onde eu mais absorvi meu tempo de conhecimento marítimo, no caso, em entender toda aquela sistemática de passagem entre continentes, né? Entre oceanos também, por que não dizer disso? Quando a gente olha lá para o sul do Brasil, olhando naturalmente no sentido Mercosul, você observa que até tem a passagem lá pela Patagônia, lá por baixo, né, que é uma passagem marítima bem complexa, bem diferente, até para chegar nos portos do Peru, do Chile, etc. e tal, e ir para aquele outro lado, que é a barreira toda de onde vem a China. Mas eu sou um bom brasileiro. Eu tive um doutor Eliezer Batista, um exemplo que ele disse que o menor, Larissa, que o caminho mais curto para a China ainda é pelo Oceano Atlântico. Então, eu não vejo nacionalidade querendo fazer negócios criando ferrovia, atravessando os Andes. Eu não vejo estradas sendo significativas para movimentos, mesmo que eu tire soja lá de Porto Velho, de Ji-Paraná, de Rondônia, para poder levar 6, 7 milhões, que não seja por Itacoatiara, entrando na navegação do Rio, e de lá indo a Manaus, e de lá indo Europa. Né? No caso, o Nordeste todo tem as costas viradas para a África, naturalmente, mas o lado europeu, tanto na Holanda, como na Alemanha, como na Bélgica, em especial onde vivi e trabalhei na Antuérpia, no porto de Antuérpia. Quando a gente vem abaixo, mais abaixo, que eu vou considerar desde Suape, Aratu, Sepetiba, São Sebastião, no caso dos líquidos, Rio, Santos, Paranaguá, São Francisco, todo o estado de Santa Catarina, que tem um litoral curto, mas muito forte em aeroportos e terminais portuários, né, em portos, ali naquela região, até chegar no Rio Grande, eu observo que é como eu me situava nesses 4 universos de negócio, eu me sentava e dizia, bom, o que tem de inbound, processamento do negócio e os outbounds, ou seja, a cadeia de supply chain, para mim, é a mesma coisa que o transporte multimodal. Então, como um país continental como o nosso, tão diversificado, tão diferenciado, vai poder trabalhar no seu ambiente de negócios que não esteja estruturado. E aí eu pego o gancho do nosso amigo Patrício, que ele fez as observações sobre advogados, é verdade, temos todos que ter bons advogados na nossa estrutura de comando de gestão de negócio, assim não fui diferente, mas eu tenho um especial que é dentro da gestão financeira, é o cara da logística tributária. A logística tributária é um fator que faz com que a nossa comunicação de venda, Larissa, dessas particularidades que você muito bem citou, do mercado eletrônico, dessa tecnologia rápida, né, das informações que a gente tem que obter precisas para a tomada de decisão, façam com que a forma com que nós vamos praticar essa movimentação logística toda, seja olhada nesse ângulo também.
E aí gera a necessidade dos advogados, dos tributaristas, aí implica no regulador, né, que tem um papel significativo, e o que eu vejo de mais evolutivo, e aí eu faço uma parte na palavra de Patrício, no sentido de que o TCU, depois de muito tempo, ele passou a ter um papel, por falta de estrutura dos nossos ministérios, da organização que hoje o ministro Tarcísio aplica no setor de transporte brasileiro, porque o TCU teve que olhar o erário, né, porque estava tudo desorganizado. As agências desorganizadas, os ministérios, as autarquias relacionadas a esse sistema totalmente desorganizado, e onde eu entendi que o TCU partiu para uma situação de assegurar normalidades, não só econômicas e financeiras, regulatórias, para dar essa segurança que todos hoje nós temos, pelo menos do ponto de vista de investimento, onde pôr dinheiro, seja capital externo ou interno. Nós temos visto essas movimentações, como foi a InfraWeek, de forma bastante expressiva, de uma maneira mais firme, com mais atenção para aqueles prazos de 20, 30, 40 anos que nós precisamos em projetos de infraestrutura. Então, eu vejo que essa movimentação num país continental como o nosso, com particularidades extremamente interessantes em cada região, com potencialidades para cada espaço, fazer uso de uma ferrovia, fazer uso de um aeroporto-indústria, fazer aeroportos regionais, terminais menores, ou portos feeders, ou a cabotagem brasileira. Nós temos aí a BR do Mar, que é algo significativo, de muito impacto, né? E tendo a dizer que a questão que o Patrício também falou sobre rodovia e ferrovia, esses valores eles ainda são muito abaixo do que deveríamos estar aplicando. De fato, como temos uma costa longa, nós temos, sim, terminais com muitas particularidades, seja para o tipo de negócio que for gases, líquidos, secos, tem até os terminais secos também, tem os de container, tem os de granel, que têm suas características até de acessibilidade, e aí eu ia brincar com ele, dizendo que, na realidade, nós temos uma situação onde a minha especialização é mais no terrestre, né? É como o terrestre suporta o movimento do ar, do aéreo e do mar, né? Desse movimento que no mundo todo 96% é feito por navios, né? No comércio mundial. E no nosso Brasil não é diferente, né? Essa movimentação, claro, tem expressiva movimentação interna rodoviária, mas o movimento é por mar e é por ar. E vimos isso na pandemia de forma expressiva, aviões cargueiros chegando aqui, trazendo todo tipo de produto de consumer goods, vacinas e particularidades afins. Há um movimento em que nós temos que potencializar e entender, né? Vamos querer aeroportos de indústria, vamos identificar, e já identificamos os potenciais aeroportos que podem servir ao sul do Brasil, a cada uma das regiões como fomentadores de desenvolvimento de um nicho de mercado. Eu entendo que sim, né? A ferrovia tem que ser um indutor de crescimento, e aí, no caso, eu vejo a espinha de peixe mais para o lado direito, a espinha do lado direito crescida, porque eu quero ir para o Oceano Atlântico. Eu posso entrar um pouco a caminho dos Andes, mas eu não quero subir o Andes. Eu não vejo lógica nenhuma em fazer isso. Nenhuma. Então, essas espinhas dorsais para os portos brasileiros, alimentados por ferrovia, no caso, a Norte-Sul, nesses vários projetos, ou mesmo outras em paralelo, que é o caso do Arco Norte, do Ferrogrão, para a Ferrovia do Pará, ou a Ferrovia do Maranhão, como temos hoje do Grupo Vale, possam trazer esse benefício de acessibilidade ao hemisfério norte, né? Mas eu entendo que o caminho mais curto para a China é mesmo o Oceano Atlântico, eu não tenho dúvida disso. Ivan. Muito obrigado, Rodrigo. Você deu uma panorâmica sobre um assunto que eu acho interessante, justamente o multimodalismo, né? Eu, assim, por exemplo, você também sou fascinado por essa. Eu trabalho a vida inteira em questões de transporte, enfim, comércio internacional, e o multimodalismo é um segmento que é inevitável, inexorável.
crescimento, principalmente pela conformação do Brasil, né, das hidrovias, ferrovias. Aliás, ferrovia, que é um tema que eu sei que para você é muito caro, que você gosta muito desse assunto, e até porque é um expert também. Eu acho que eu teria umas 5 perguntas, talvez mais 4 de unimodal, mas, infelizmente, meu tempo é curto. Eu tenho mais uns 10 minutos, ainda gostaria das perguntas do público, mas, infelizmente... Mas eu tenho uma que eu gostaria de endereçar a você e que eu acho que tem tudo a ver com esse workshop que nós estamos fazendo e onde nós estamos procurando abranger os vários setores. Se você olhar nos exportadores, nos comércio internacional, nessa relação compra-e-venda, importador-exportador, há uma clara opção, né, dependendo da situação, a utilização pelo modelo contrato de venda, a modalidade FOB, N razões, a começar pelos custos, pelas próprias assunção de várias responsabilidades, né? Então, há uma tendência dessa opção. Mas, obviamente, como é uma tendência, e tendência é um mercado, né? Então, nem sempre o mercado, um determinado mercado tem as suas características e os seus determinados players. Eu queria que você desse uma rápida passagem aí nesses 10 minutos que nos restam, 5 minutos que nos restam, sobre essa escolha das modalidades CIF e FOB, e onde é que nós estamos hoje a nível de exportações brasileiras e no cenário mundial. Não sei se foi claro com a pergunta enorme. Eu sempre vivi esse questionamento como administrador nas áreas em que passei. Como você considerar? Vamos analisar o que é melhor, o custo de frete ou o FOB? O que é melhor? Eu, como sou da área de logística, eu sempre vivi a crise. Eu sempre fui o mediador, né, de conflitos, porque a indústria, o meu diretor industrial produzia muito bem, mas não queria armazenar, porque essa era a responsabilidade de quem? Da indústria ou de quem vai vender o produto? E o meu comercial dizia que o produto dele era bom. Eu dizia, mas é bom sem a gente entregar o produto? Como isso pode ser? Foi um grande debate que tive no setor petroquímico, por exemplo. Como administrador, a gente vai centralizar as operações ou vai descentralizar? A gente vai terceirizar ou vai quarteirizar? A quarteirização. Em vários momentos sempre surgem essas questões e eu sempre me debati com isso. Confesso que sou mais, como logística, procuro fazer custo de frete. Eu prefiro esse movimento de entrega sendo gerido e controlado por quem vende. Essa é a minha opinião, porque é como lhe falei da cadeia de supply chain e do próprio transporte multimodal, ou dessa decisão de custo de frete FOB. Como fazer isso melhor? Em tese, eu sei comprar bem e eu sei vender bem, então eu faço a operação bem. Então, se eu faço a operação, a estrutura da minha empresa tem que me permitir fazer isso. Eu fui no meu limite, Larissa, Opa! Eu fui no meu desafio com meus primos do algodão, de levar, nós fomos até um limite, ao costado do navio do Porto de Santos. Mas até lá, a operação foi nossa. Porque o algodão, o caroço de algodão, nós estufamos na nossa usina e também no terminal da Bravo, em Rondonópolis. Optamos pelo negócio com eles para o transporte ferroviário e a descarga, os vários handlings, né? E fizemos a opção e entregamos lá. E aí tivemos a curiosidade de, 30 e poucos dias depois, ir lá observar a chegada do produto por isso que gosto muito de Busan também, né? De chegar lá e ver como o produto chegou, aproveitando uma oportunidade do mercado japonês de caroço ter caído. Então, o produto ia subir da Coreia para o Japão.
Mas, enfim, Ivan, eu sou muito dessa linha. Mas as análises são de diversos segmentos, diversos negócios. A característica de combustível é uma, do agronegócio é outra. O minério, como você citou, a questão da Vale fazer a operação, é um centro de custo para ela. Então, ela opera tudo, é mais prático. Né? Ela tinha até navios. Então, eu sou mais favorável, como profissional de logística, à verticalização por unidade de negócio e dentro do Brasil, mais ainda. Assim, como vimos no comércio eletrônico. Você fica feliz quando seja o seu pacote todo elaborado e entregue na portaria da sua casa. Você higieniza e usa o produto. Então, eu prefiro fazer isso. Eu prefiro esse movimento. No mercado interno, mais ainda. No mercado externo, você tem uma dinâmica de tomada de decisão que são fatores múltiplos que podem levar a um insucesso, né? Bem como uma operação realizada como deve ser aplicada. Né? E olha que nós ainda nem discutimos aqui 2 pontos para falar de mobilidade: a autoridade metropolitana, porque a gente não tem esse combinado, bem como a questão do seguro multimodal, né? da aplicação do operador multimodal, que no mundo é normal, mas aqui dentro não é, né? Principalmente pela questão de seguros. Eu fico por aqui. Exatamente. É por isso eu coloco, contextualizo essa pergunta e essas colocações. Você mesmo, Rodrigo, comentou sobre a questão da tributação e a tributação logística, né? E quando a gente fala aí dessa questão de vender FOB, comprar CIF, tendências do mercado demandar, né? Porque, na verdade, muitas vezes não é uma opção, né? É uma estratégia, em função dos seus players envolvidos, você se vê obrigado a essa ou outra modalidade de compra e venda. Mas o certo é que uma das funções desse nosso workshop de comércio internacional, se vocês verem o programa, é justamente esse. No próximo, agora, sem ser nessa sexta, na próxima, de 7 de maio, nós vamos justamente tratar dessa questão dos contratos de compra e venda e a sua integralização, ou seja, os seus efeitos, né, dentro dos próprios contratos de transporte, contratos de afretamento, né, e que é algo que muitas vezes é novidade para os afretadores, né? Então, muitos afretadores hoje, muitos exportadores, afretadores, estão conhecendo essa questão, estão se dando aos braços com questões legais, questões contratuais, muitas vezes envolvendo direito inglês, né? Ou direito estrangeiro, de forma geral, me refiro em inglês por conta dos afretamentos, o próprio alguns contratos de comércio exterior, enfim. E para isso a gente vai ter um time muito interessante, bastante eclético aí em termos para transmitir esses conhecimentos, inclusive no seguro que você falou também. Vamos ter uma discussão interessante nessa do seguro. Enfim, o tema de comércio exterior, ele realmente é de uma universidade extremamente abrangente. E eu acho que meu sentimento, eu acho que esse nosso workshop nada mais é do que um ponto de partida para muitas discussões que ainda vão vir. E enfim, nós já estamos exatamente às 11h43. Infelizmente, eu vou ter que encerrar. Perdão de não conseguir dar espaço para as perguntas, mas, enfim, o tempo não nos permite. E eu queria agradecer muito novamente a você, Larissa, você, Rodrigo, e principalmente a todos vocês, a todos os participantes, né, todos os participantes que aqui vieram. E eu espero nos encontrarmos agora no dia 7 de maio, nessa segunda rodada. Muito obrigado, até breve
nos vemos no próximo evento. Conto com vocês, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço grande. Obrigado, Foi um gente. Obrigado prazer. novamente.